Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa quarta lição, revista de jovem, Escola Bíblica Dominical, Conectar Mais Jovem. Nesse trimestre estamos estudando os profetas menores. Hoje, neste vídeo, vamos refletir um pouquinho sobre a vida do profeta Amós, a mensagem do profeta Amós, as profecias do profeta Amós direcionado ao Reino do Norte e também ao Reino do Sul. O título da nossa quarta lição, Amós, o profeta que condenou a injustiça social. O profeta Amós era um homem simples, um homem do campo, não era profeta até então, mas Deus viu em Amós um homem íntegro, um homem que estava à disposição do Senhor para ser usado assim como Deus lhe prouvera. Então, Amós é chamado a profetizar ao reino do norte, ao reino do sul, mas a sua mensagem não é aceita. Ele é expulso quando ele vai profetizar em Betel. Um sacerdote rejeita a mensagem do profeta Amós e expulsa Amós de Betel. Então, um profeta que vem pregar a palavra de Deus contra as injustiças sociais, a devassidão, as idolatrias que perdurou principalmente no Reino do Norte. O nosso versículo do dia está aqui no capítulo 2 do livro de Amós, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Verdade aplicada: quando o homem se distancia de Deus, ele se torna arrogante, deixando de cultivar a virtude da humildade. Os 3 tópicos desta nossa quarta lição, ou os objetivos: exibir a estrutura e mensagem do livro de Amós, discorrer sobre a mensagem de arrependimento, comentar sobre as lições do livro de Amós para os dias de hoje. O propósito do livro de Amós é denunciar os ricos que oprimiam os pobres, oprimiam os necessitados da sociedade. Então, Amós, ele não se omitiu quando ele é chamado a profetizar, apontar a iniquidade contra aqueles que oprimiam ou ignoravam os necessitados. As pessoas de posses ignoravam a lei do Senhor, que ensina que deveriam cuidar, não emprestar com usura aos seus irmãos. Tinha também ali a lei que dizia que com 7 anos esta pessoa estaria livre para voltar às suas vidas normais, quando este passava ali 7 anos trabalhando para aquele que ele devia, e depois de 7 anos este estava com sua dívida paga. Então, Osé ou Amós, a mensagem de Amós é desprezada
porque ele confrontou a elite, a casta religiosa, a casta financeira, aqueles de posses, e a sua mensagem não foi aceita. O nosso texto de referência está no capítulo 2, versículo 6, que é também o que está no nosso versículo do dia. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. O livro de Oséias, ele tem 9 capítulos e 146 versículos. O profeta, ele é contemporâneo também do profeta Jonas e do profeta Oséias. O primeiro tópico da nossa lição, o profeta Amós. As profecias de Amós, uma religiosidade vazia. Quem era Amós? Amós era um homem simples, era um homem do campo. Amós era vaqueiro ou boiadeiro, ele se auto-intitula cultivador de sicômoros, uma espécie de figo silvestre, está lá no capítulo 7, versículo 14 do seu livro. Logo, era um homem simples como eu, como você, que estava lá cuidando da sua vida, mas um homem íntegro, reto, temente a Deus, que observava a lei do Senhor. E são estes que Deus chama, aqueles que estão ocupados, que estão trabalhando, que têm compromisso com as coisas, são com esses que Deus conta. O profeta, ele desempenhou seu ministério durante os reinados do rei Uzias de Judá, Reino do Sul, e também ali durante o reinado, alguns anos do reinado de Jeroboão II. Jeroboão era descendente de Jeú, os quais, nesta época que o profeta profetiza, os reinos estavam vivendo, gozava de uma prosperidade econômica. Logo, não levaram em conta a mensagem do profeta. Que mensagem de juízo é essa que Deus está mandando através deste profeta? Era o que falavam, já que estamos vivendo, e se estamos vivendo essa prosperidade, essa sua mensagem possivelmente não é verdadeira. Então, o profeta foi zombado, foi criticado, teve sua mensagem rejeitada, mas mesmo assim Deus tirou Amós de trás do campo, de trás da boiada, para ir aos poderosos das terras a anunciar a mensagem de advertência, de correção e, se não, de juízo, tá? Então, Amós, o nome do profeta significa carregado ou carregador de fardo. O livro de Amós, ele é o próprio escritor. O tema do livro, um dos temas do livro, trata da justiça, da retidão, retribuição divina pelo pecado. A data aproximada do livro está ali entre os anos 760 a 755 a.C., e no 8º século antes de Cristo. Então, o profeta vem falar sobre as injustiças sociais, onde os pobres, os humildes são desprezados, a justiça está corrompida, os sacerdotes são comprados, ignoram a lei do Senhor, tá? Então o profeta, ele profetiza que, não havendo conserto nessas áreas que Deus manda o profeta tratar, vai vir o período de juízo.
Então, a destruição do Reino do Norte ocorreu 30 anos depois, né, desta profecia de Oséias, de Amós, em 721, 722. Ali o Reino do Norte foi invadido pelos assírios e deixou de existir a partir desta data. Então, a mensagem do profeta de juízo, se não houvesse arrependimento, se concretizou. Então, sobre a mensagem do livro, primeiro, Amós, ele dirige sua mensagem de condenação às 7 nações vizinhas de Israel, Reino do Norte, inclusive a própria Judá. Amós descreve os pecados da nação eleita, caso Israel, e a punição que lhe estava reservada, caso não se arrependesse. Mais na frente, Amós, ele registra mensagem onde Deus julga Israel como um povo privilegiado, né? Um povo que Deus tirou com mão forte do Egito, que Deus tratou especialmente com este povo, que Deus cuidou desse povo, que Deus projetou que este povo fosse um povo santo, um povo modelo, um povo exemplo. Então, um povo que Deus tratou com muito privilégio, mas o povo volta e meia dando as costas, ignorando os conselhos do seu Deus. Então chega um momento que Deus chama para prestar contas. Em seguida, o profeta chama as mulheres ricas de Israel de vacas de Bazã, que oprimem os pobres, oprimem os necessitados. O profeta diz que essas mulheres ricas, seriam levadas ao cativeiro com anzóis de pesca, com juízo de Deus. Ou seja, a colheita da sua plantação virá com amargura. Então, o profeta lista também as abominações da nação como um todo, conclamando, chamando o povo para o arrependimento. E a visão final mostra Deus em pé, ao lado do altar, pronto para ferir Samaria e o seu reino decadente, no caso, o Reino do Norte. Samaria era a capital do Reino do Norte. E o livro termina com uma mensagem, uma promessa de restauração aos remanescentes fiéis que não se dobraram. Mas a gente lembrar o que ocorreu com o profeta Elias também neste Reino do Norte, no período do reino de Acabe, de Jezabel, quando Elias precisou fugir com medo da ameaça de Jezabel. E Elias está escondido numa caverna, com medo, e Deus manifesta a Elias, e Elias diz que, pedindo a morte, dizendo que só ele sobrou. Aí Deus disse, não, Elias, eu reservei 7.000 que não se dobraram aos manjares, às ameaças, não se dobraram ao Deus pagão Baal. Então Deus sempre tem os seus remanescentes, tá? Então Amós, ele não gozava de uma elevada posição social, era um homem simples, um homem do campo. Ele não era profeta até então, não tinha um dom de profecia, não era filho de profeta, era um homem simples do campo e nem tinha estudado para ser profeta. Mesmo assim, Deus vê o que está no coração, Deus não vê o exterior, Deus não vê a aparência, Deus vê aquilo que está no coração do homem. Foi isso que que Deus disse a Samuel quando Samuel, há muitos anos atrás, foi ungir Davi como rei, um filho de Jessé. Então Samuel olhou para o exterior e os filhos de Jessé,
aqueles que participavam do exército de Saul, Samuel logo percebeu, achou que fosse um daqueles rapazes fortes, esbeltos. Aí Deus disse: não, Samuel, não é nenhum destes. Eu vejo o que está no coração. Então, aquele que Deus escolheu estava lá no campo, cuidando das ovelhas, pastoreando. Amós estava no campo, era vaqueiro, era boiadeiro, era cultivador de sicômoros. Então, um homem simples do campo, mas que tinha seu coração voltado para Deus. Então, Amós profetizou contra a idolatria, as injustiças sociais, condenando o luxo extravagante, a prostituição, a idolatria no meio do povo. Os israelitas passaram a adorar outros deuses, praticar pecados sexuais, receber dinheiro de multas injustas, comprar dinheiro com dinheiro ilícito e em uma série de situações que estava contra a lei do Senhor. Então, o povo imitou aqueles povos pagãos, né? Deixou a idolatria tomar conta. Na verdade, o reino do norte, desde o seu primeiro rei, Jeroboão, filho de Nebate, já iniciou o seu reinado errando. Jeroboão, quando ele assume o reino das 10 tribos, o reino do norte, também chamado de Israel, Jeroboão cria ou manda construir 2 altares pagãos, um em Betel, outro em Dan, e institui sacerdotes que não eram da tribo de Levi, conforme Deus havia determinado. E nesses altares botou bezerros de ouro e conclamou o povo a adorar estas imagens, dizendo que estes eram os deuses, o Deus que havia tirado o povo do Egito. Então, o reino do norte já iniciou sendo inclinado à perversão, à idolatria, à rebelião contra a lei do Senhor. O livro de Amós apresenta um cenário religioso de total desvio das coisas de Deus. Amós, ele denuncia o rompimento dos líderes religiosos com a lei do Senhor, a violação da lei de Moisés. Está lá capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 6, versículo 17, expondo que os sacerdotes estavam empregando suas funções em tratar dos seus próprios interesses, enriquecendo ilicitamente às custas do povo. Então, os sacerdotes estavam dando as costas para as suas funções sacerdotais, a usúria, a ambição tomando conta desses líderes religiosos e a nação afundando cada vez mais na idolatria, na rebelião contra o Senhor. A iniquidade prevalecia entre a liderança religiosa, que se ocultava atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, apresentando cultos que não apraziam mais o Senhor. Então estavam vivendo de aparência, simplesmente de aparência. O coração estava muito distante de Deus. Só imperava ali as injustiças. O pobre, o necessitado eram literalmente ignorados. Os favores eram inclinados àqueles que podiam pagar. Então a justiça estava corrompida. Os sacerdotes comprados, adoração falsa, apenas rituais vazios, sem o coração estar voltado para Deus. E os mais humildes não tinham quem recorrer. Os simples não tinham quem recorrer.
eram forçados a ceder porque não tinha quem recorrer. Mas Deus estava vendo, Deus estava contemplando. E ele enviando os seus profetas, enviando os seus atalaias, enviando os seus mensageiros, e o povo ignorando, o rei ignorando, os sacerdotes, os líderes espirituais que deveriam dar o exemplo, ignorando. Então Deus enviava a mensagem de arrependimento, de advertência, de correção, mas quando o povo ignora tudo isso aí, Deus envia o juízo. O segundo tópico da nossa lição, um profeta que denunciou o pecado, um chamado ao arrependimento, um profeta que não temeu falar a verdade. Então, embora boa parte da sua mensagem, da mensagem de Amós, tenha se dirigido ao Reino do Norte, ele também profetizou contra o Reino do Sul. A prosperidade da nação israelita no dia de Amós não fez com que o povo se voltasse para Deus. Eles achavam, porque a prosperidade era evidente naqueles anos, nada de ruim estava acontecendo, Deus não tinha nada contra eles, né? Então, antes eles viviam uma espiritualidade leviana, especialmente dos seus líderes, que deveriam dar o exemplo. Suas relações estavam marcadas por injustiças, por corrupções sociais, comerciais. Então, como poderia crer na iminência de um castigo divino quando Deus os fazia viver uma vida próspera? Logo, rejeitaram as mensagens dos profetas. Então, eles acreditavam que se estavam vivendo um tempo de prosperidade, de bonança, ignorando, obviamente, as injustiças que eles praticavam, eles achavam que Deus estava com ele. Quando, na verdade, Deus estava clamando através dos seus profetas: correção, pratica a justiça, pratica o amor, pratica a equidade, cuida do teu próximo. Cuida do teu próximo. E essas advertências do Senhor eram tidas com nada pelo povo. Então o povo via a prosperidade como sinal de concordância divina. Através de Amós, Deus convoca o povo ao arrependimento. Amós capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Deus chamando o povo através da mensagem de Amós ao arrependimento. Então Amós profetiza contra o imprudente esquecimento do povo de Israel para com a lei do Senhor. Então o povo estava ignorando a reprimenda do profeta, tendo um profeta como nada, como ninguém, como um Zé Ninguém. Esse aí que saiu de lá do campo, a gente não sabe nem quem é, veio para cá profetizar, profetizar juízo. Quem é tu? Tu nem profeta é. Quem foi que outorgou o teu ministério de profeta? Tu nem da escola de profeta tu é. Então o povo ignorou literalmente a mensagem do profeta Amós. E diante das advertências de Amós, ele passou a enfrentar uma forte aversão por parte do sacerdote, de um sacerdote chamado Amazias, lá em Betel, né, que Amazias procurou banir e expulsar Amós. Não aceitaram a mensagem de Amós e proibiram Amós de profetizar lá em Betel. Não aceitaram e foi veemente contra a mensagem, a profecia de Amós, fazendo uso de sua influência política, Amazias, né, aproveitando de sua estupidez, né, da estupidez do povo, da ignorância do povo também, e rejeitou a mensagem do profeta do Senhor. Está em Amós, capítulo 7,
partir do versículo 10. Olha o que está dizendo, né? Amós capítulo 7, a partir do versículo 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Jeroboão II era o rei de Israel nessa época. Mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti, e no meio da casa de Israel a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, ó Jeroboão, ele diz que Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois disso, Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei, é a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de posse o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na tua imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então, imediatamente, Deus orienta seu profeta e a sentença de Amazias, esse sacerdote corrupto, e sua família é decretada. A esposa do sacerdote iria se prostituir. A sentença veio sobre seus filhos e sobre o próprio sacerdote corrupto. Então, rejeitou a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Então, Deus avisa antes. Deus avisa antes. Mas se não há arrependimento, o juízo vem, tá? Então, não se deixou abater pelas palavras de Amazias, o profeta Amós, enfrentando, dizendo que foi o Senhor quem lhe mandou pregar. Não foi ele que se auto-intitulou profeta, não. Foi Deus que chamou de trás das malhadas, de trás do gado. E ainda assim disse a Amazias que por sua rejeição a ira de Deus iria vir sobre Amazias, sobre sua família. E o terceiro tópico da lição, o declínio social de uma nação, o cuidado de Deus com os pobres. O que Amós tem a ensinar à igreja hoje? Ao longo da Bíblia, irmãos, desde a lei levítica, desde a lei mosaica, Deus sempre teve um cuidado, um zelo com as viúvas, com os pobres, com os necessitados, com os estrangeiros. Deus é um Deus justo. Então, em suas mensagens, o profeta Amós combate o preconceito e a apatia dos mais ricos que usurpavam os mais desprovidos. O profeta Amós, ele condena a todos que se tornam ricos e poderosos às custas dos mais pobres, oprimindo os mais pobres, tirando proveito dos menos favorecidos. Não era uma riqueza lícita, honesta, era uma riqueza adquirida através da injustiça, do roubo, da falcatrua. Entende? O contexto histórico em que Amós viveu era marcado pela estabilidade econômica, tanto de Judá quanto de Israel, nesses últimos 40 anos, aqui, principalmente do Reino do Norte, que estava vivendo uma prosperidade financeira, e o povo achando que era a bênção de Deus que estava sobre a vida deles, que estava tudo bem. No entanto, continuaram com suas rebeliões. Então, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, mesmo vivendo uma fase áurea de riqueza material, estavam mergulhadas em injustiças e iniquidades. O governo não compartilhava igualitariamente suas riquezas, como a palavra de Deus
orientava. Então, uma classe era privilegiada, acumulava riquezas, poder, às custas dos mais necessitados, às custas da exploração dos pobres. Em Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 1, está lá Deus falando, através de Moisés, né, que o pobre, o homem simples da terra, quando eles não tinham como quitar uma dívida, eles ficavam 7 anos trabalhando para aquilo que eles deviam. E depois de 7 anos, eles tinham sua liberdade, tinham suas dívidas quitadas. Eles, pela lei, estavam livres da dívida. Mas isto aqui era ignorado. O povo, os ricos, ignoravam, passavam por cima desta orientação do Senhor. Então, entre Israel, a indiferença e o amor ao próximo era coisa tão remota que pessoas retas eram vendidas como escravas caso não pudesse quitar seus débitos. Então, ser pobre aqui era sinônimo de ser escravizado, de ser zombado, de sofrer penúria, injustiças na mão dos mais pobres, dos mais ricos, nas mãos dos abastados. Então, Amós, ele foi um exemplo de servo obediente ao Senhor, não estava ocioso quando foi convocado por Deus. Ele estava trabalhando, ou seja, está trabalhando, está ocupado, não tem tempo, é com você que Deus conta. Deus não chama desocupado, Deus não chama preguiçosos. Deus chama aqueles que têm compromisso, aqueles que têm responsabilidades. Então, Amós era trabalhador. Ele não estava vagabundando. Ele estava cuidando da sua boiada, cuidando da sua vida agrícola no campo. E Deus chama. Não era profeta, não tinha curso de profeta, não tinha diploma de profeta. Era um homem simples do campo, mas tinha um coração contrito, voltado para o Senhor. Então, diante do caos instalado, né, na nação, da rebelião, da idolatria, Amós foi obediente à voz de Deus. Enfrentou os poderosos, apresentando a mensagem de Deus, sem temer, não hesitando em denunciar o pecado, a idolatria, os ricos que sufocavam os pobres sem nenhuma misericórdia. A mensagem do profeta não foi aceita. Não foi aceita a mensagem do profeta. E o juízo veio. Deus sempre avisa antes. Amós vivia a 7 quilômetros ali ao sul de Jerusalém. Então ele vivia no Reino do Sul, em Judá, mas foi chamado a profetizar também, principalmente, para o Reino do Norte. Então, o profeta Amós, ele é um exemplo, né, sublime de todas as pessoas comprometidas na edificação de uma sociedade mais afetuosa, mais justa, mais equitativa, mais solidária. Cuida do teu irmão. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 22. Irmãos, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. A fé sem as obras, ela é morta. Mostra as tuas obras, eu vou te mostrar que tu tem fé. Entende? Então, as cerimônias religiosas nada apresentavam diante de Deus se não fossem seguidas de atitudes que comprovassem o amor ao próximo. Existia a religiosidade vazia. A gente vê Jesus combatendo isso fortemente contra os fariseus no Novo Testamento. Tinha aparência,
mas era apenas aparência. Por dentro era outra coisa. Não tinha nada a ver, era apenas religiosidade. Então Amós não retrocedeu em denunciar os mais ricos, que oprimia os pobres, mesmo sendo advertido, ele cumpriu sua convocação e testificou sua chamada, mesmo tendo sua mensagem rejeitada, mesmo sendo convidado a sair, a ir embora, mesmo tendo sua mensagem rejeitada pelos próprios sacerdotes. Não aceitaram a mensagem do Senhor e o juízo veio. Porque Deus é um Deus que avisa antes. Mensagem de advertência, de correção, de exortação. Mas se não entra pela linha, Deus chama para prestar contas. O reino do norte foi destruído. 722, 721, aproximadamente, os assírios invadiram a capital, Samaria, destruíram, levaram os povos, aqueles que não morreram, para outras nações, trouxeram povos de outras nações conquistados por eles, misturou, destruiu a identidade do povo e o reino do norte deixou de existir. A culpa é de Deus? Não. A culpa é do povo. Porque Deus avisa antes. Deus chama para a correção, Deus chama para tratar. Mas se não há correção, Deus chama para prestar contas. E Amós foi o atalaia de Deus. Foi a voz de Deus, mesmo sendo um homem simples. Então isso nos deixa um exemplo. Deus não precisa de diploma. Ter é bom, mas Deus quer um coração quebrantado, um coração contrito, um coração verdadeiro que se deixa ser usado por Ele. Amém? Que Deus abençoe.